Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai, hashtag Vencer Sucesso, mais um exercício de elétrica, exercícios comentados da Unesp. Desde 2010 a gente está aqui fazendo esses exercícios, ok? Então a gente está de 2010 até 2016, todos os exercícios de elétrica que a Unesp cobrou até agora. Modelos elétricos são frequentemente utilizados para explicar a transmissão de informações em diversos sistemas do corpo humano. O sistema nervoso, por exemplo, é composto por neurônios, células delimitadas por uma fina membrana lipoproteica que separa o meio intracelular do meio extracelular. A parte interna da membrana é negativamente carregada e a parte externa possui carga positiva, de maneira análoga ao que ocorre em placas de um capacitor. Ok? A figura 3 representa um fragmento ampliado dessa membrana de espessura D, que está sob a ação de um campo elétrico uniforme, representado na figura por suas linhas de forças paralelas entre si e orientadas para cima. A diferença de potencial entre o meio intracelular e o extracelular é V. Considerando a carga elétrica elementar como E e o íon potássio K+, indicado na figura 3, sob a ação desse campo elétrico ficaria sujeito a uma força elétrica cujo módulo pode ser escrito por... Pessoal, nesse exercício a gente vai falar então de uma ideia de capacitores, certo? Capacitores são elementos armazenadores de carga, você já deve ter estudado, né? Eu tenho uma placa aqui, outra placa, eu ligo essas duas placas em terminais com diferença de potencial. O que vai acontecer? Então tem uma diferença de potencial maior aqui, uma menor aqui, por exemplo, negativo e positivo. Aqui vai faltar elétron, então ele vai começar a puxar os elétrons daqui, essa carga vai ficar carregada positivamente. Aqui vai começar a ter excesso de elétron, ele vai ficar carregada negativamente. E vai ter um campo elétrico nessa região aqui, certo? Campos elétricos paralelos nessa região. Bom, o que a gente tem que analisar? A gente tem que analisar a equação de campo. Campo vezes carga, ok? É igual a força elétrica. Então a gente já tem uma ideia aqui, certo? Força elétrica vetorial, campo elétrico também vetorial. E a diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância que ele está das placas, que é essa distância aqui. Beleza? Então se a gente relacionar essas duas equações, a gente vai ter que força elétrica é igual, a gente pode falar que é Q, e no lugar de E a gente vai colocar U sobre D. Então é QU sobre D, certo? Então a força elétrica ela vai depender da carga, da distância e da diferença de potencial que circula esse meio. Tranquilo, pessoal? Então é importante a gente saber isso daqui. Lembrando, só para a gente discutir um pouco mais desse exercício, que você deve conhecer as equações de força elétrica. Força elétrica é K, Q1, Q2 sobre distância ao quadrado, e de campo elétrico, que é K, Q sobre D ao quadrado, certo? Ou seja, tanto a força quanto o campo elétrico, eles são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Então isso que é importantíssimo de você saber. Já um outro ponto interessante é que a gente pode ter potencial elétrico e energia potencial elétrica, ok? O potencial elétrico é Kq sobre D, enquanto a energia potencial elétrica é Kq 1Q2 sobre D. Ou seja, tanto o potencial quanto a energia potencial, elas são inversamente proporcionais apenas à distância. Então, olha que interessante. Enquanto eu afasto, ele perde extremamente força, porque ele vai perder força com o quadrado da distância, a energia não decai tanto assim, certo? Então é importante a gente conhecer essas equações e não se confundir em relação a elas. Beleza, pessoal? Voltando para o nosso exercício, qual que é a alternativa que corresponde àquilo que a gente conseguiu achar no exercício? A alternativa E, certo? Que é aquela que vai ter que a força elétrica é E vezes V sobre D. Tranquilo? Espero que eu tenha ajudado vocês nesse exercício. Esse aqui é o curso Agora Vai. Deixa o seu like, deixa os seus comentários e vem com a gente vencer sucesso. Essa reta final, eu quero ver você na Unesp. Valeu, galera!
Pessoal, voltando aqui então para a nossa resolução, eu coloquei aqui no Word para ficar muito melhor, porque se eu for fazer o desenho lá na lousa, a gente vai ter uma dificuldade aí para conseguir entender, certo? Vamos rediscutir esse exercício, que esse exercício é um pouco mais difícil. Então esse exercício ele dizia, a gente fez aí a resolução, a demonstração das equações, certo? E a gente precisa achar a distância do objeto até o anteparo. A distância do objeto até o anteparo, onde que é o anteparo? O anteparo lá onde tem que ser formada a imagem, que é da tela CCD, certo? E ele é fixo. Então a gente precisa trabalhar uma equação de modo que a gente consiga posicionar esse objeto e relacionar ele. Então a gente começou com a equação da fimose. A gente começou aqui, ó, câmera. A gente começou com a equação da fimose, né? Uma fimose é um pipi mais uma pelinha. Aí a gente fez a relação lá para achar a equação do foco, que é P pelinha sobre P mais pelinha. Aí eu isolei esse pelinha. Falei para você que a posição da imagem é P vezes F sobre P menos F, ok? Se você fizer essa relação e isolar o pelinho ali na equação, você vai chegar nessa equação. E aí eu falei assim, segura essa primeira equação, certo? Aí eu disse para você assim, que o que é importante pra gente é saber como que a gente vai poder posicionar esse sistema de modo que a gente consiga atingir sempre o anteparo na formação dessa imagem. E aí consiga uma imagem bastante nítida, certo? E eu sei que P mais pelinha, que é a posição do objeto até onde vai formar a imagem, essa é a distância que a gente precisa para atingir o anteparo, que eu vou chamar de distância Dzão, certo? Pelinha, então, ou seja, onde tem que ser formada a imagem, a distância da imagem até a lente, vai ser o quê? Vai ser a distância total, que é do objeto até a imagem, claro, menos a distância do objeto, certo? Relacionando as duas equações, o que eu quero tirar dessa equação? Eu quero tirar o pelinha, porque a imagem vai sempre ter que ser formada no anteparo, ok? Então, relacionando essas duas equações aí que eu sinalizei, 1 e 2, a gente vai ter o quê? Que D menos P é igual a P vezes F sobre P menos F. dP menos dF menos P quadrado mais PF igual a PF, ok? O que eu estou fazendo? Estou multiplicando P menos F com D menos P. Então, vai ficar D vezes P, D vezes menos F, menos DF, menos P ao quadrado e mais PF. Isso é igual a esse PF aqui de cima, certo? Legal. Só que, ó, tem PF, PF, vou cortar. Isso vai ficar o quê? dP menos dF menos P ao quadrado é igual a zero, ok? Vou igualar a zero essa equação para ver como que eu posso relacionar isso daqui com uma equação quadrática, beleza? Então, vou dar uma organizada nela, P quadrado menos dP menos dF igual a zero, e igualar isso a uma equação quadrática, onde o x, que é a raiz que eu estou procurando, é a própria posição do objeto, ok? Isso vai depender do quê? Da distância total do objeto até o anteparo, beleza? Então, quando a gente faz isso, a gente vai cair ali no delta, ó. Então, eu vou relacionar, você acompanhou comigo o exercício do começo, a gente cai em delta. Eu escrevi aqui duas, mas são três possibilidades, né? São três possibilidades. Por quê? Porque essa raiz pode ser negativa, essa raiz pode ser positiva e ela pode ser igual a zero. Então a gente tem três possibilidades. Quando essa raiz for negativa, a gente não tem formação de imagem real nesse sistema. Quando que isso acontece? Quando aquela distância total do objeto até a imagem, até atingir o anteparo, for menor que 4 vezes o foco. Ok? Na segunda possibilidade, o nosso delta pode ser igual a zero. Quando delta é igual a zero, a distância tem que ser exatamente igual a 4f. Aí a gente vai formar sempre uma imagem nítida, certo? Nesse caso, o objeto tem que ser posicionado sobre o ente principal. E aí a imagem vai ser formada também sobre o ente principal. E na terceira possibilidade, a gente vai ter o quê? Na terceira possibilidade, a gente vai ter o delta maior que zero. E aí é quando a minha distância for maior do que 4f. Certo? E aí eu tenho duas possibilidades de posicionamento. Eu posso posicionar antes do ente principal ou entre o ente principal e o foco. Nessas duas condições eu consigo formar a imagem, certo? Aí eu vou passar aqui agora para uma imagem que eu fiz no Word. Tenho aqui, ó, essa construção. Então eu tenho três imagens aqui, certo? Imagem 1, que é a figura 1, a figura 2. Eu vou mostrar daqui a pouco a figura 3 para você. Beleza? Veja aí que na figura 1,
Ao deslocar o objeto aproximando ele da lente, então a gente está aqui o objeto 1 e o objeto 2. Eu estou fazendo essa relação como se eu estivesse aproximando o objeto da lente. Então olha só, quando eu faço esse objeto 1, paralelo, sai pelo foco. Foco, sai... Aqui eu passei pelo vértice, né? Vértice, passa reto, forma minha imagenzinha aqui, ó. Então eu vou ter essa imagem menorzinha aqui. Quando eu aproximo esse objeto da lente, estou atrás do ente principal. Quando eu aproximo ele da lente, o que vai acontecer? Quando eu aproximo ele da lente, passo pelo vértice aqui reto, e o outro raio paralelo, foco, eu vou encontrar essa outra imagem, imagem 2 aqui, ó. Que ela foi deslocada para a direita. Então quando eu aproximo da lente, a imagem é deslocada para a direita, certo? Beleza. Para torná-la nítida, a lente deve ser deslocada para onde? Bom, para eu tornar essa imagem nítida, a lente deveria ser deslocada para direita ou para esquerda? Se eu deslocar para a direita, essa imagem vai ser deslocada cada vez mais para a direita também. Então eu vou ter que deslocar ela para a esquerda, certo? Então para torná-la nítida, a lente vai ser deslocada para a esquerda, aproximando a lente do objeto. Que é o que acontece aqui que eu fiz na figura 2 e fiz também na figura 3 aqui, ó. Certo? Estou aproximando a lente. Tranquilo? No caso da câmera fotográfica, a imagem deve ser menor do que o objeto. Nunca posso tentar criar uma imagem maior. Se eu quiser tentar criar uma imagem maior, eu estou falando de um projetor de imagens, né? No caso da máquina fotográfica, eu quero tornar ela menor. E para tornar ela menor, então, eu vou ter que ficar com a figura 2. Certo? Por quê? Porque devido ao princípio da reversibilidade dos raios luminosos, na figura 2 e na figura 3, o que a gente tem? A gente tem que P3 é igual a P'2 e P'3 é igual a P2. Certo? Dessa forma, a gente tem uma relação bem interessante aqui entre essas imagens. Beleza? Bom, gente, vamos então tentar responder essa questão. Não é uma questão extremamente simples, mas vamos tentar respondê-la então de acordo com as alternativas. De acordo com as alternativas que foram dadas, qual que seria a correta aí? A correta, gente, vai ser a D. Ok? Que ele fala assim, o que eu vou ter que fazer, ó? Considere a equação dos pontos conjugados para lentes esféricas em que F é a distância focal da lente, P é a coordenada do objeto e P' é a coordenada da imagem. Se o objeto se aproximar da câmera, que é o que a gente fez lá, certo? Sobre o eixo óptico da lente e a câmera for mantida em repouso em relação ao solo, supondo que a imagem permaneça real, ela tende a mover-se para... A gente está movendo essa imagem para a direita, né? A imagem está se movendo para a direita. E será possível mantê-la sobre o CCD se a gente mover a objetiva, que é a lente, para a esquerda, que é o que a gente fez lá, certo? Então, a imagem estava sendo... A imagem se aproximou, foi posicionada para a direita, ok? Porque o objeto se aproxima, então a imagem foi para a direita. Então a gente tem que jogar essa lente para a esquerda para jogar ela de novo sobre o anteparo. Beleza? Pessoal, esse exercício é um pouco complicado, ele usou muitas características aí de relação de raios luminosos, tal, todos os princípios. Então foi um exercício um pouco mais difícil. Se você quer saber que ano foi esse exercício, foi em 2015, tá? O Unesp 2015. Foi um dos anos que a prova de física foi uma das mais difíceis. Depois, em 2016, a Unesp voltou a cobrar um conceito um pouco mais tranquilo em física, tá? Mas é bom você dar uma estudada, reveja esse exercício, veja outros tipos de resolução, para que você não fique de fora. Vai que a Unesp resolva atacar novamente em física. Beleza? Esse é o curso Agora Vai, gente. Espero ter ajudado vocês na resolução de mais um exercício e espero que você esteja tendo sucesso nos seus estudos. Deixe seu like, deixe seus comentários, curta a nossa página, curta o nosso canal e vem com a gente vencer sucesso.